Regimes específicos do Imposto sobre Bens e Serviços e da Contribuição sobre Bens e Serviços. Combustíveis e serviços financeiros. Nesta aula, nós vamos estudar um tema muito atual e muito provável em provas de direito tributário, especialmente em concursos organizados pela Fundação Getúlio Vargas, os regimes específicos do Imposto sobre Bens e Serviços, chamado IBS, e da Contribuição sobre Bens e Serviços, chamada CBS, aplicáveis aos combustíveis e aos serviços financeiros. O conteúdo está relacionado à reforma tributária do consumo, especialmente à Emenda Constitucional número 132 de 2023 e à Lei Complementar número 214 de 2025. O material também menciona alterações trazidas pela Lei Complementar número 227 de 2026, principalmente no regime dos serviços financeiros. Antes de entrar nos detalhes, é importante compreender a lógica geral do tema. A reforma tributária criou dois grandes tributos sobre o consumo. O IBS, que será de competência compartilhada entre Estados, Distrito Federal e municípios, e a CBS, que será de competência da União. A regra geral desses tributos segue a lógica do Imposto sobre Valor Agregado, com não cumulatividade ampla, incidência no destino e possibilidade de apropriação de créditos. Entretanto, a própria Constituição Federal de 1988, depois da Emenda Constitucional número 132 de 2023, autorizou que alguns setores fossem tratados por regimes específicos, porque possuem características econômicas, regulatórias e operacionais que dificultam ou tornam inadequada a aplicação pura da regra geral. É exatamente nesse contexto que aparecem os regimes específicos para combustíveis e serviços financeiros. A Banca Fundação Getúlio Vargas tende a cobrar esse tipo de assunto de três formas. Primeiramente, ela cobra a compreensão conceitual, exigindo que o candidato diferencie a regra geral dos regimes específicos. Em segundo lugar, cobra a memorização qualificada de elementos estruturais, como base de cálculo, alíquota, sujeito passivo, creditamento e responsabilidade. Em terceiro lugar, cobra pegadinhas comparativas, por exemplo, confundindo tributação monofásica com substituição tributária, confundindo base de cálculo física com base de cálculo em valor, ou afirmando que serviços financeiros seriam simplesmente isentos, como ocorre em alguns modelos estrangeiros de imposto sobre valor agregado. Parte 1ª. Regime específico dos combustíveis no Imposto sobre Bens e Serviços e na Contribuição sobre Bens e Serviços. O regime específico dos combustíveis está previsto nos artigos 172 a 180 da Lei Complementar número 214 de 2025 e tem fundamento constitucional no artigo 156-A, parágrafo 6º, da Constituição Federal de 1988. A primeira ideia essencial é a tributação monofásica. No regime dos combustíveis, o IBS e a CBS incidem uma única vez ao longo da cadeia econômica. Isso significa que a incidência tributária fica concentrada em uma etapa específica, normalmente na produção ou na importação, e não se repete em todas as operações posteriores de distribuição, comercialização e revenda. Essa informação é extremamente importante para a prova. A tributação monofásica dos combustíveis não é uma inovação absoluta no direito brasileiro. Ela representa a continuidade de um movimento iniciado com a Emenda Constitucional número 33 de 2001, que alterou a disciplina constitucional do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, conhecido como ICMS, permitindo a incidência única sobre combustíveis e lubrificantes. Posteriormente, a Lei Complementar número 192 de 2022 foi um marco importante na aplicação prática da monofasia no setor de combustíveis. Com a Emenda Constitucional número 132 de 2023 e a Lei Complementar número 214 de 2025, esse modelo foi consolidado e ampliado para o novo sistema do IBS e da CBS. Para a Fundação Getúlio Vargas, é indispensável diferenciar tributação monofásica e substituição tributária. Na substituição tributária, o tributo continua tendo incidência juridicamente relacionada a várias etapas da cadeia, mas o recolhimento é antecipado ou concentrado em um contribuinte chamado substituto tributário. Já na tributação monofásica, a própria incidência ocorre uma única vez. Não se trata apenas de antecipar recolhimento. Trata-se de concentrar o nascimento da obrigação tributária em uma única operação. Essa diferença pode ser cobrada em uma questão afirmando que, na monofasia, o imposto incide em todas as etapas, mas é recolhido antecipadamente por um substituto. Essa afirmação estaria errada, pois descreve a substituição tributária, não a monofasia. Combustíveis sujeitos à tributação monofásica. O artigo 172 da Lei Complementar número 214 de 2025 estabelece uma lista de combustíveis submetidos à incidência única do IBS e da CBS. A lista é taxativa, mas possui uma abertura controlada para a inclusão de outros combustíveis autorizados pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. Estão sujeitos à tributação monofásica a gasolina e seus concorrentes, o etanol anidro combustível, o óleo diesel e seus concorrentes, o biodiesel B100, o gás liquefeito de petróleo, inclusive o gás liquefeito de gás natural, o etanol hidratado combustível, o querosene de aviação, o óleo combustível, o gás natural processado, o biometano, o gás natural veicular e outros combustíveis especificados e autorizados pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, desde que relacionados em ato conjunto do Comitê Gestor do IBS e do Poder Executivo da União. A banca pode cobrar a ideia de que a inclusão de novos combustíveis não é livre nem automática.
Ela depende de autorização pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis e de ato conjunto do Comitê Gestor do IBS e do Poder Executivo Federal. Justificativas do regime monofásico. A adoção da monofasia em combustíveis decorre de razões técnicas e práticas. O setor possui cadeia produtiva e de distribuição relativamente concentrada, o que facilita o controle fiscal. A tributação em uma única etapa reduz custos de conformidade, facilita a fiscalização, diminui oportunidades de evasão e aumenta a previsibilidade para contribuintes e fisco. Essa justificativa é importante porque a Fundação Getúlio Vargas costuma cobrar o motivo dos regimes específicos. O regime específico não é necessariamente um benefício fiscal. Ele é uma técnica de tributação ajustada às particularidades econômicas do setor. Base de cálculo dos combustíveis. A base de cálculo do IBS e da CBS no regime monofásico dos combustíveis não é o valor da operação. A base de cálculo é a quantidade de combustível objeto da operação. Esse ponto é central. Na regra geral do IBS e da CBS, a base de cálculo costuma estar relacionada ao valor da operação. No regime dos combustíveis, a Lei Complementar número 214 de 2025 adota um critério físico. A tributação se dá por quantidade. Essa quantidade é aferida de acordo com a unidade de medida própria de cada produto. Combustíveis líquidos, como gasolina, diesel e etanol, podem ser medidos em litros. Gás natural pode ser medido em metros cúbicos. Gás liquefeito de petróleo pode ser medido em quilos. O valor do tributo devido será calculado multiplicando-se a quantidade de combustível pela alíquota específica aplicável ao produto. Se a alíquota for de R$ 1 por litro e a operação envolver 1.000 litros de gasolina, o valor devido será de R$ 1.000. Observe que o cálculo não depende do preço de venda da gasolina na operação, mas sim da quantidade física vendida, importada ou produzida, conforme o caso. Para a prova, memorais a expressão, base física e alíquota específica por unidade de medida. Essa combinação é um dos pontos mais cobrados. Alíquotas dos combustíveis. As alíquotas do IBS e da CBS sobre combustíveis possuem características próprias. Elas são uniformes em todo o território nacional, são específicas por unidade de medida, são diferenciadas por produto, são reajustadas no ano anterior ao de sua vigência e, quando houver majoração, sujeitam-se à anterioridade nonagesimal. Aqui aparece uma diferença importante em relação ao IBS da regra geral. Na regra geral do IBS, a alíquota final tende a resultar da soma das alíquotas dos entes federativos, especialmente estados, Distrito Federal e municípios. No regime monofásico de combustíveis, a alíquota é única e fixada de forma centralizada. Mesmo assim, a arrecadação do IBS continua sendo partilhada entre estados, Distrito Federal e municípios. A distribuição da arrecadação do IBS no regime dos combustíveis ocorre proporcionalmente às alíquotas de referência de cada ente. Imagine que a proporção entre a alíquota de referência dos estados e a alíquota de referência dos municípios seja de 3:1. Se a alíquota única do IBS sobre determinado combustível for de R$ 1 por litro, 75 centavos serão destinados ao estado e 25 centavos serão destinados ao município. Esse exemplo é didático e mostra que a alíquota pode ser única, mas a repartição interna da arrecadação preserva a lógica federativa. Fixação e reajuste das alíquotas da contribuição sobre bens e serviços nos combustíveis. A fixação inicial das alíquotas da CBS em 2027 não poderá exceder a carga tributária incidente sobre combustíveis dos tributos federais extintos ou reduzidos pela Emenda Constitucional número 132 de 2023. Isso inclui tanto a carga direta quanto a carga indireta. Carga direta significa a tributação incidente diretamente sobre a produção, a importação e a comercialização dos combustíveis, como ocorria com o PIS e a COFINS. Carga indireta significa a tributação incidente sobre insumos, serviços e bens de capital que não puderam ser recuperados como crédito, como PIS, COFINS, imposto sobre produtos industrializados e imposto sobre operações financeiras incidentes sobre seguros, conforme o material. Os valores de referência para essa fixação inicial consideram períodos específicos, especialmente de julho de 2025 a junho de 2026, com correção pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo e atualização pela meta de inflação para 2027. Depois de 2027, as alíquotas da CBS serão reajustadas anualmente. O reajuste observa o limite da carga tributária definida para 2027, acrescido de ajuste correspondente à variação do preço médio ponderado de venda ao consumidor final. O preço médio é calculado comparando os 12 meses anteriores a julho do ano anterior ao da fixação da alíquota com o período base fixo de julho de 2025 a junho de 2026. A banca pode cobrar esse tema de forma conceitual, perguntando se as alíquotas são simplesmente livres. A resposta é não. A lei estabelece limites, critérios de referência, correção e reajuste. Fixação e reajuste das alíquotas do Imposto sobre Bens e Serviços nos Combustíveis. A fixação das alíquotas do IBS segue lógica semelhante à CBS, mas com uma particularidade muito relevante, a transição gradual relacionada à redução progressiva do ICMS e do ISS. Entre 2029 e 2033, as alíquotas do IBS serão fixadas progressivamente, respeitando percentuais da carga tributária de referência. Em 2029, o limite será de 10% da carga tributária de referência. Em 2030, o limite será de 20%.
Em 2031, 30%. Em 2032, 40%. A partir de 2033, 100%. Essa progressão acompanha a redução escalonada das alíquotas do ICMS e do ISS prevista no ato das disposições constitucionais transitórias. Em 2029, as alíquotas antigas são reduzidas para 9/10 do valor original. Em 2030, para 8/10. Em 2031, para 7/10. Em 2032, para 6/10. Em 2033, consolida-se a nova sistemática. A carga tributária de referência do IBS leva em conta a carga direta do ICMS incidente na produção, importação e comercialização, bem como a carga indireta do ICMS e do ISS incidentes sobre insumos, serviços e bens de capital não recuperáveis como crédito. O período base mencionado no material é de julho de 2027 a junho de 2028, com correção pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo e atualização pela meta de inflação para 2029. Para a Fundação Getúlio Vargas, é relevante associar a CBS a 2027 e o IBS a 2029 no contexto dos combustíveis, pois a transição do IBS está conectada ao desaparecimento progressivo do ICMS e do ISS. Combustíveis adicionados posteriormente. Caso novos combustíveis sejam incluídos no regime monofásico por ato conjunto, a alíquota aplicável será definida com base no combustível de finalidade mais próxima, ajustada pela equivalência energética. Imagine um novo combustível com finalidade semelhante à gasolina. Se a gasolina tiver alíquota de R$ 1 por litro, mas o novo combustível entregar apenas 2/3 da energia por litro em comparação com a gasolina, a alíquota será ajustada para aproximadamente 67 centavos por litro. A lógica é evitar distorções econômicas e preservar tratamento proporcional conforme a capacidade energética do produto. Tratamento favorecido para biocombustíveis e hidrogênio de baixa emissão de carbono. O artigo 175 da Lei Complementar nº 214 de 2025 assegura tratamento tributário favorecido aos biocombustíveis e ao hidrogênio de baixa emissão de carbono. A ideia é garantir tributação inferior a incidente sobre combustíveis fósseis, criando diferencial competitivo ambiental. A alíquota reduzida poderá variar entre 40% e 90% das alíquotas incidentes sobre combustíveis fósseis. A definição das alíquotas deve considerar equivalência energética, preços médios praticados no mercado, unidades de medida utilizadas na comercialização e potencial de redução de impactos ambientais. O etanol hidratado combustível recebe atenção especial. A lei impõe um diferencial mínimo obrigatório entre a carga tributária do etanol e a carga tributária da gasolina. Esse diferencial deve corresponder à diferença existente no período de julho de 2023 a junho de 2024, considerando tanto PIS e COFINS quanto ICMS. Também existe regra específica para o biodiesel B100 produzido com matéria-prima adquirida da agricultura familiar. O Poder Executivo Federal poderá reduzir ainda mais as alíquotas da CBS para esse biodiesel, como incentivo à inclusão produtiva e à agricultura familiar. Para a prova, a ideia central é a seguinte: biocombustíveis e hidrogênio de baixa emissão de carbono não são tratados da mesma forma que combustíveis fósseis. A Constituição e a lei buscam preservar um diferencial ambiental. Sujeição passiva no regime dos combustíveis. O artigo 176 da Lei Complementar nº 214 de 2025 define quem são os contribuintes no regime específico dos combustíveis. São contribuintes os agentes localizados nas etapas iniciais da cadeia produtiva ou de importação, justamente porque a incidência é única. Entre eles estão o produtor nacional de biocombustíveis, inclusive cooperativas de produtores de etanol, a refinaria de petróleo e suas bases, a central de matéria-prima petroquímica, a unidade de processamento de gás natural, o formulador de combustíveis, o importador, inclusive o distribuidor quando atua como importador, e outros agentes produtores autorizados por órgão competente. A ideia que deve ser memorizada é simples: o contribuinte do regime monofásico não é qualquer revendedor final. A incidência fica concentrada nos agentes de produção, formulação, refino, processamento ou importação. Responsabilidade solidária no regime dos combustíveis. O artigo 177 da Lei Complementar nº 214 de 2025 estabelece regras de responsabilidade solidária. O adquirente de combustíveis em operações realizadas diretamente com os contribuintes pode tornar-se solidariamente responsável pelo pagamento do IBS e da CBS. Essa responsabilidade alcança apenas o valor do tributo que não tenha sido extinto pelo contribuinte, seja por pagamento, seja por compensação ou outra forma legal de extinção. Além disso, a responsabilidade pode se estender a outros participantes da cadeia quando houver comprovação de que concorreram para o não pagamento. Existem exceções importantes. A responsabilidade solidária não se aplica quando a transação for liquidada por split payment, isto é, recolhimento na liquidação financeira, nem quando o tributo já tiver sido extinto pelo contribuinte. Para a Fundação Getúlio Vargas, é provável a cobrança da exceção. A banca pode afirmar que o adquirente sempre responde solidariamente. Essa afirmação é imprecisa, porque há hipóteses de afastamento da responsabilidade, como o split payment e a extinção do tributo. Operações com etanol anidro combustível. O etanol anidro combustível, conhecido como EAC, possui regras específicas porque é utilizado na mistura com a gasolina A.
O artigo 178 da Lei Complementar nº 214 de 2025 atribui às refinarias, centrais de matéria-prima petroquímica, formuladores e importadores a responsabilidade pela retenção e pelo recolhimento do IDS e da CVS incidentes nas importações de etanol anidro combustível ou nas saídas do estabelecimento produtor, relativamente ao percentual utilizado na mistura com gasolina A. O artigo 179 trata de situações especiais. Se o adquirente de etanol anidro combustível realizar saída com destinação diversa da mistura com gasolina A, ficará obrigado a recolher o IDS e a CVS. Se a distribuidora realizar mistura em percentual superior ao obrigatório, deverá recolher IDS e CVS sobre o volume excedente. Se a distribuidora realizar mistura em percentual inferior ao obrigatório, terá direito ao ressarcimento do IDS e da CVS referentes ao volume não utilizado. Aqui a prova pode explorar três situações: destinação diversa, mistura superior ao obrigatório e mistura inferior ao obrigatório. Na destinação diversa e na mistura superior, há recolhimento. Na mistura inferior, há ressarcimento. Créditos na aquisição de combustíveis. O artigo 180 da Lei Complementar nº 214 de 2025, em conformidade com o artigo 156-A, parágrafo 6º, inciso 1º, a linha B, da Constituição Federal de 1988, veda a apropriação de créditos nas aquisições de combustíveis submetidos à tributação monofásica quando destinados à distribuição, comercialização ou revenda. Essa vedação decorre da própria natureza da monofasia. Se não há nova incidência ao longo da cadeia, também não há novo débito a ser compensado. Por isso, o revendedor ou distribuidor não se credita como regra. Entretanto, há exceções relevantes. O crédito é permitido quando o combustível é adquirido para uso próprio ou como insumo em processo produtivo. Nesse caso, o adquirente suporta o ônus econômico do tributo como consumidor final ou como usuário produtivo do combustível. O crédito também é permitido nas exportações, para assegurar que tributos não sejam exportados. A lógica é preservar a desoneração das exportações. Atenção para a pegadinha: afirmar que nunca há crédito na aquisição de combustível monofásico está errado. A vedação atinge especialmente a aquisição para distribuição, comercialização ou revenda. Há crédito quando o combustível for usado como insumo ou para consumo próprio por contribuinte que tenha direito ao crédito, e há crédito no contexto das exportações. Síntese de prova sobre combustíveis. O candidato deve guardar 5 ideias. Primeira ideia: o regime dos combustíveis é monofásico, com incidência única, e não se confunde com substituição tributária. Segunda ideia: a base de cálculo é física, isto é, a quantidade de combustível, e não o valor da operação. Terceira ideia: as alíquotas são específicas por unidade de medida, uniformes nacionalmente e diferenciadas por produto. Quarta ideia: os contribuintes são agentes iniciais da cadeia, como refinarias, produtores, formuladores, unidades de processamento e importadores. Quinta ideia: a vedação de crédito para distribuição, comercialização ou revenda, mas há exceções para uso como insumo, consumo próprio e exportações. Parte segunda. Regime específico dos serviços financeiros no Imposto sobre Bens e Serviços e na Contribuição sobre Bens e Serviços. O regime específico dos serviços financeiros está previsto nos artigos 181 a 233 da Lei Complementar nº 214 de 2025, com alterações mencionadas no material pela Lei Complementar nº 227 de 2026. A primeira observação é conceitual. Em muitos países que adotam imposto sobre valor agregado, serviços financeiros, especialmente os remunerados por margem ou spread, costumam ser isentos ou tratados de forma diferenciada por dificuldade de mensuração do valor agregado. O Brasil, no entanto, adotou um modelo mais amplo, prevendo a incidência do IDS e da CVS inclusive sobre operações remuneradas por spread. Essa é uma informação com grande potencial de prova. A banca pode afirmar que, por seguir o modelo internacional, o Brasil isentou genericamente os serviços financeiros remunerados por spread. Essa afirmação estaria errada segundo o material. O modelo brasileiro prevê tributação em regime específico. O regime dos serviços financeiros foi estruturado em 3 níveis. O primeiro nível contém disposições gerais, que definem o alcance do regime. O segundo nível contém regras comuns, aplicáveis transversalmente a todos os serviços financeiros. O terceiro nível contém regimes complementares para serviços específicos, como seguros, previdência complementar, capitalização, arranjos de pagamento, fundos e ativos virtuais. Conceito de serviços financeiros. A Lei Complementar nº 214 de 2025 considera serviços financeiros um conjunto amplo de operações. Incluem-se operações de crédito, como captação, repasse, adiantamento, empréstimo, financiamento, desconto de títulos, recuperação de créditos e prestação de garantias. Incluem-se também operações de câmbio, operações com títulos e valores mobiliários, aquisição, negociação, liquidação, custódia, corretagem, distribuição e intermediação. Também entram no conceito as operações de securitização, as operações de fatorização ou factoring, o arrendamento mercantil operacional ou financeiro de quaisquer bens, a administração de consórcio, a gestão e administração de recursos, inclusive fundos de investimento, os arranjos de pagamento, as atividades de entidades administradoras de mercados organizados, as infraestruturas de mercado, as depositárias centrais, as operações de seguros, exceto seguros de saúde, as operações de resseguros.
A previdência privada aberta e fechada, as operações de capitalização, a intermediação de consórcios, seguros, resseguros, previdência e capitalização, os serviços de ativos virtuais e as operações de proteção patrimonial mutualista. Um ponto fundamental é que o regime se aplica à totalidade da contraprestação pelos serviços financeiros, independentemente da nomenclatura utilizada. Isso impede que a natureza econômica da remuneração seja mascarada por nomes contratuais diferentes. Fornecedores sujeitos ao regime. O regime específico aplica-se aos serviços financeiros quando prestados por pessoas físicas ou jurídicas supervisionadas por órgãos do Sistema Financeiro Nacional e por outros fornecedores que prestem serviços financeiros em condições caracterizadoras de atividade econômica. Entre os fornecedores supervisionados estão bancos de qualquer espécie, caixas econômicas, cooperativas de crédito, corretoras e distribuidoras de títulos e valores mobiliários, administradoras e gestoras de carteiras, inclusive fundos de investimento, sociedades de seguros, resseguros e capitalização, entidades de previdência complementar, instituições de pagamento e outras categorias previstas na lei. O regime também alcança fornecedores não supervisionados, como participantes de arranjos de pagamento não institucionais, empresas de securitização, empresas de factoring, empresas simples de crédito, correspondentes bancários e outros fornecedores que prestem serviço financeiro no desenvolvimento de atividade econômica, de modo habitual, em volume que caracterize atividade econômica ou de forma profissional, ainda que a profissão não seja regulamentada. O material também menciona que, conforme a alteração da Lei Complementar nº 227 de 2026, entre os fornecedores não supervisionados incluem-se entidades que realizam a administração de programas de fidelização que não sejam instituições de pagamento. Para a Banca Fundação Getúlio Vargas, é importante perceber que o regime não se limita aos bancos. Ele pode alcançar fornecedores não supervisionados se houver prestação de serviço financeiro em contexto econômico ou profissional. Exceções ao regime específico dos serviços financeiros. Nem tudo que uma instituição financeira faz será necessariamente tributado pelo regime específico dos serviços financeiros. O material indica que certos serviços remunerados por tarifas e comissões, que por disposição regulatória só possam ser prestados por instituições financeiras bancárias, seguirão as normas gerais do IBS e da CBS. Exemplos mencionados são abertura, manutenção e encerramento de conta, fornecimento de cheques, saque e transferência de valores, serviços de manutenção e encerramento de conta de pagamento pré-paga e pós-paga prestados por instituições de pagamento, além de outros serviços prestados por fornecedores financeiros que não sejam definidos como serviços financeiros no artigo 182. Essa é uma pegadinha clássica. O fato de o prestador ser banco ou instituição financeira não significa que todo serviço prestado por ele estará no regime específico. É necessário verificar a natureza do serviço. Base de cálculo e deduções nas disposições comuns. A base de cálculo do IBS e da CBS no regime específico dos serviços financeiros será composta pelas receitas das operações, com as deduções legalmente previstas. As receitas podem incluir reversão de provisões e recuperação de créditos baixados como prejuízo, desde que a respectiva provisão ou baixa tenha sido deduzida anteriormente da base de cálculo. Essa regra evita duplicidade ou assimetria indevida. Se a despesa foi deduzida antes, a recuperação posterior deve ser tratada como receita. As deduções da base de cálculo restringem-se a operações autorizadas por órgão governamental e dentro dos limites operacionais previstos na legislação pertinente. O material enfatiza que é vedada a dedução de qualquer despesa administrativa. Essa vedação é muito importante. Despesas administrativas não são dedutíveis apenas porque foram incorridas pela instituição financeira. Tratamento das cooperativas. As sociedades cooperativas que fornecem serviços financeiros e exercem a opção prevista no artigo 271 da Lei Complementar nº 214 de 2025 devem reverter o efeito das deduções de base de cálculo proporcionalmente ao valor que as operações beneficiadas com redução a zero das alíquotas do IBS e da CBS representarem do total das operações. Imagine uma cooperativa de crédito com receitas totais de R$ 1 milhão. Se R$ 300 mil correspondem a operações com alíquota zero, isso representa 30% do total. Se a cooperativa tiver despesas dedutíveis de R$ 200 mil, ela não poderá deduzir integralmente esse valor. Deverá deduzir apenas a parcela proporcional às operações tributadas, ou seja, 70%, que corresponde a R$ 140 mil. A lógica é evitar que deduções vinculadas economicamente a operações beneficiadas por alíquota zero reduzam indevidamente a base de cálculo de operações tributadas. Alíquotas dos serviços financeiros. As alíquotas do IBS e da CBS incidentes sobre serviços financeiros possuem disciplina específica. De 2027 a 2033, serão fixadas conforme regras próprias de transição. A partir de 2034, passam a valer as mesmas alíquotas fixadas para 2033. As alíquotas serão nacionalmente uniformes. A alíquota da CBS e as alíquotas estadual, distrital e municipal do IBS serão fixadas mantendo a proporção entre as respectivas alíquotas de referência. O material informa que o artigo 233 foi substancialmente alterado pela Lei Complementar nº 227 de 2026. A sistemática anterior, baseada em cálculo a partir de dados de PIS, PASEP e COFINS das instituições financeiras bancárias no período de 2022 e 2023, foi substituída por alíquotas fixas predefinidas para cada ano.
De 2027 a 2033, a soma das alíquotas do IBS e da CBS incidentes sobre os serviços financeiros corresponderá aos seguintes percentuais. Em 2027 e 2028, 10,85%. Em 2029, 11%. Em 2030, 11,15%. Em 2031, 11,30%. Em 2032, 11,50%. Em 2033, 12,50%. A partir de 2034, o percentual de 2033 torna-se definitivo, conforme a lógica apresentada no material. A base de incidência dessas alíquotas será o valor dos serviços financeiros, excluídos o IBS, a CBS e o Imposto Municipal sobre Serviços na Transição, ou seja, o ISS referido no artigo 156, inciso 3º, da Constituição Federal de 1988. Nos serviços financeiros sobre os quais também incida ISS durante a transição, a soma das alíquotas será reduzida. Em 2027 e 2028, a redução será de 2 pontos percentuais. Em 2029, de 1,8 ponto percentual. Em 2030, de 1,6 ponto percentual. Em 2031, de 1,4 ponto percentual. Em 2032, de 1,2 ponto percentual. Para a prova, é provável a cobrança da ideia de transição com alíquotas fixas, nacionalmente uniformes, e da redução quando houver incidência do ISS. Créditos e obrigações acessórias nos serviços financeiros. Os créditos do IBS e da CBS na aquisição de serviços financeiros serão apropriados com base nas informações prestadas pelos fornecedores ao Comitê Gestor do IBS e à Receita Federal do Brasil. As entidades que realizam operações com serviços financeiros devem prestar informações sobre as operações realizadas. Esse dever de informação é relevante porque, no regime financeiro, a apuração de base, deduções e créditos depende de dados específicos da operação. A Fundação Getúlio Vargas pode explorar a ideia de que o crédito do tomador não é apurado de modo solto ou unilateral. Ele depende de informações prestadas pelo fornecedor e registradas perante os órgãos competentes. Operações de crédito, câmbio, títulos e valores mobiliários. Nas operações de crédito, câmbio e títulos e valores mobiliários, a base de cálculo considera as receitas dessas operações, com deduções específicas. Podem ser deduzidas despesas financeiras com captação de recursos, despesas de câmbio relativas às operações de câmbio, perdas nas operações com títulos ou valores mobiliários, encargos financeiros reconhecidos como despesas, ainda que contabilizados no patrimônio líquido, perdas incorridas no recebimento de créditos ou na cessão desses créditos, perdas decorrentes da concessão de descontos a valor de mercado, e despesas com assessores de investimento, consultores e correspondentes registrados no Banco Central, desde que não sejam empregados ou administradores. O conceito de receita nas operações de crédito não inclui o valor do principal. Em um empréstimo, por exemplo, a instituição financeira não deve tratar o valor principal entregue ao tomador como receita tributável do serviço financeiro. O foco é a remuneração da operação, como juros, spread, encargos e resultados econômicos correspondentes. Na alienação de títulos e valores mobiliários, a receita corresponde à diferença entre o valor de alienação do ativo e seu custo de aquisição. As despesas financeiras com captação de recursos não incluem o pagamento do principal. Também integram a base de cálculo variações monetárias em função da taxa de câmbio, receitas e despesas reconhecidas em contrapartida à avaliação a valor justo e resultados com instrumentos financeiros derivativos. Existem exclusões específicas. Não são consideradas receitas aquelas auferidas em operações de crédito entre cooperativa e associado com recursos próprios ou públicos, conforme o material. Também não se aplica a dedução de encargos financeiros aos instrumentos patrimoniais, como ações, certificados de depósito de ações e bônus de subscrição. Securitização e faturização. As operações de securitização e faturização, também conhecidas como factoring, ficam sujeitas à incidência do IBS e da CBS. A base de cálculo corresponderá ao desconto aplicado na liquidação antecipada, com dedução de despesas financeiras com captação de recursos e despesas da securitização, como emissão, distribuição e custódia. Também podem ser deduzidas perdas incorridas no recebimento de créditos, perdas na cessão de créditos e perdas na concessão de descontos, desde que realizadas a valor de mercado. Se as perdas não puderem ser integralmente deduzidas em determinado período, poderão ser deduzidas em períodos subsequentes. Esse detalhe pode ser cobrado em prova. O mesmo regime se aplica ao fundo de investimento em direitos creditórios que liquide antecipadamente recebíveis comerciais. Entretanto, os cotistas desses fundos não ficam sujeitos à incidência do IBS e da CBS por esse motivo. Creditamento nas operações financeiras. Os contribuintes sujeitos ao regime regular poderão apropriar créditos do IBS e da CBS em algumas operações financeiras, mas apenas nos casos autorizados. Nas operações de crédito, o contribuinte no regime regular poderá apropriar créditos pela mesma alíquota devida sobre essas operações, aplicada sobre as despesas financeiras efetivamente pagas pelo regime de caixa. Para calcular essa despesa financeira, deduz-se o valor do principal contido em cada parcela e o montante correspondente à aplicação da taxa Selic sobre o principal.
Na emissão de títulos de dívida, o contribuinte no regime regular que emite o título poderá apropriar créditos em moldes semelhantes às operações de crédito, durante o período em que o título for detido por contribuinte sujeito ao regime específico. Porém, existe exceção para a oferta pública. Nessa situação, o credor no regime específico excluirá da base de cálculo o valor dos juros e rendimentos superior à taxa Selic, e o devedor não apropriará créditos. Na liquidação antecipada de recebíveis, o tomador dos serviços de cessão de recebíveis, antecipação, desconto, securitização e factoring poderá apropriar créditos em relação à parcela do deságio aplicado no momento da liquidação antecipada, pelo regime de caixa, desde que essa parcela seja superior à curva de juros futuros da taxa D e pelo prazo da antecipação. Os contribuintes no regime regular também poderão apropriar créditos sobre tarifas e comissões relativas às operações financeiras. Porém, há vedações. Não poderão apropriar créditos os associados tomadores de operações de crédito com cooperativas que exercerem a opção do artigo 271 da Lei Complementar nº 214 de 2025. O material também menciona a vedação para tomadores de operações de crédito referenciadas em moeda estrangeira e emissores de títulos de dívida referenciados em moeda estrangeira, conforme a alteração atribuída à Lei Complementar nº 227 de 2026. A regra de ouro para a prova é esta: em serviços financeiros, o creditamento não é amplo e automático. Ele depende de autorização expressa. É vedada a apropriação de créditos não expressamente permitidos. Alienação de bens objeto de garantia. Quando um bem dado em garantia é consolidado na propriedade do credor sujeito ao regime específico, essa consolidação não está sujeita à incidência do IDS e da CVS. A incidência será analisada posteriormente, na alienação do bem pelo credor. Se o prestador da garantia não for contribuinte, não haverá incidência na alienação do bem pelo credor. Se o prestador da garantia for contribuinte, haverá incidência pelas mesmas regras que seriam aplicáveis caso a alienação fosse realizada pelo próprio prestador da garantia. Quando houver devolução de valores excedentes pelo credor ao prestador da garantia, deve ser considerado o valor da alienação líquido do IDS e da CVS. Esse tema é técnico, mas a banca pode cobrar a lógica. A consolidação da propriedade em favor do credor não é o fato tributável principal. A atenção deve recair sobre a alienação posterior e sobre a condição do prestador da garantia. Arrendamento mercantil. O arrendamento mercantil, também chamado leasing, possui duas modalidades principais, operacional e financeiro. No arrendamento mercantil operacional, as receitas dos serviços ficam sujeitas à tributação na medida do recebimento, pelo regime de caixa. Em relação às parcelas das contraprestações, se o bem for imóvel, aplica-se a alíquota própria da locação no regime específico dos bens imóveis, com redução de 70%. Se o bem não for imóvel, aplica-se a alíquota da locação do bem. Em relação à alienação do bem, se for imóvel, aplica-se a alíquota da venda no regime específico dos bens imóveis, com redução de 50%. Se o bem não for imóvel, aplica-se a alíquota da venda do bem. No arrendamento mercantil financeiro, as parcelas das contraprestações sujeitam-se à alíquota prevista para serviços financeiros. Em relação ao valor residual, se o bem for imóvel, aplica-se a alíquota da venda no regime específico de bens imóveis, com redução de 50%. Se o bem não for imóvel, aplica-se a alíquota da venda do bem. A dedução é permitida proporcionalmente à participação das receitas obtidas em operações que não gerem créditos para o arrendatário em relação ao total das receitas. Podem ser deduzidas despesas financeiras com captação de recursos, despesas de arrendamento mercantil e provisões para créditos de liquidação duvidosa. No arrendamento mercantil financeiro, as contraprestações devem ser mensuradas considerando os efeitos dos ajustes a valor presente. A parcela tributada relativa ao valor residual corresponderá, no mínimo, ao custo de aquisição do bem ou serviço arrendado. Além disso, a soma das parcelas tributadas deverá corresponder ao valor total recebido pela arrendadora durante toda a operação. O arrendatário que seja contribuinte do IDS e da CVS no regime regular poderá aproveitar créditos com base no valor das parcelas e do valor residual, na medida do efetivo pagamento, pelo regime de caixa, e pela mesma alíquota devida sobre esses serviços. Administração de consórcio. Na administração de consórcio, as receitas dos serviços compreendem todas as tarifas, comissões e taxas, bem como encargos, multas e juros decorrentes do contrato de participação em grupo de consórcio, desde que efetivamente pagos, pelo regime de caixa. A administradora poderá deduzir os valores referentes aos serviços de intermediação. As aquisições de bens e serviços por consorciado com carta de crédito seguem as regras gerais de incidência. A administradora não é responsável pelos tributos devidos nessas aquisições. Na execução de garantia de consorciado, a consolidação da propriedade do bem pelo grupo não está sujeita à incidência. Na alienação do bem pelo grupo, não haverá incidência se o consorciado não for contribuinte. Se o consorciado for contribuinte, haverá incidência pelas mesmas regras aplicáveis caso a alienação fosse feita pelo próprio consorciado. A administradora sujeita-se à incidência apenas sobre sua remuneração pelo serviço prestado, não sobre o valor total do bem adquirido pelo consorciado. O contribuinte no regime regular que adquirir serviços de administração de consórcio poderá apropriar créditos do IDS e da CVS. Os serviços de intermediação de consórcio ficam sujeitos à incidência sobre o valor da operação e pelas mesmas alíquotas aplicáveis aos serviços de administração de consórcios.
Se o prestador de intermediação for optante pelo Simples Nacional, poderá permanecer tributado pelo Simples, sem opção pelo regime regular, ou ficar sujeito às mesmas alíquotas da administração, se fizer a opção cabível. Gestão e administração de recursos e fundos de investimento. A gestão e administração de recursos, inclusive de fundos de investimento, fica sujeita à incidência do IBS e da CBS em regime específico. Serviços prestados aos fundos que não sejam serviços financeiros seguem a regra geral ou regimes diferenciados aplicáveis. Como regra, o fundo de investimento e seus cotistas não poderão aproveitar créditos do IBS e da CBS devidos pelos fornecedores de bens ou serviços ao fundo. A exceção ocorre se o próprio fundo for contribuinte no regime regular. Nessa hipótese, poderá apropriar créditos em suas aquisições. O administrador de fundo de investimento e a distribuidora por conta e ordem deverão apresentar informações sobre o fundo, cada cotista, o valor das cotas e outras informações exigidas em regulamento. Os serviços de gestão e administração de recursos prestados diretamente ao investidor ficam sujeitos ao IBS e à CBS pelas alíquotas dos serviços financeiros. Nesse caso, é vedado o crédito para o adquirente dos serviços. FGTS e fundos garantidores de políticas públicas. O tratamento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço foi alterado segundo o material pela Lei Complementar nº 227 de 2026. A sistemática anterior foi substituída por alíquotas específicas predefinidas por ano. O agente operador do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço fica sujeito à alíquota zero. Já os agentes financeiros e demais estabelecimentos bancários terão soma das alíquotas do IBS e da CBS específica por ano. Em 2027, 1%. Em 2028, 1%. Em 2029, 1,2%. Em 2030, 1,4%. Em 2031, 1,6%. Em 2032, 1,8%. A partir de 2033, 3%. Essas alíquotas incidem sobre o valor dos serviços financeiros relacionados ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, excluídos o IBS, a CBS e o ISS na transição. Quanto aos demais fundos garantidores e exequaturs de políticas públicas, como fundos de habitação e desenvolvimento regional, o material indica que as operações relacionadas não ficam sujeitas à incidência do IBS e da CBS. Essa regra também se aplica a fundos que venham a ser constituídos após a publicação da Lei Complementar nº 214 de 2025. Arranjos de pagamento. Os serviços de arranjos de pagamento ficam sujeitos à incidência do IBS e da CBS em regime específico. Esses serviços compreendem credenciamento, captura, processamento e liquidação de transações, locação de terminais eletrônicos, fornecimento de softwares, bens e serviços fornecidos pelos instituidores de arranjos de pagamento e bens e serviços importados das bandeiras de cartões. A relação entre o emissor e o portador do instrumento de pagamento segue as regras gerais, salvo quando envolver operações de crédito. A base de cálculo corresponde ao valor bruto da remuneração efetivamente recebida diretamente do credenciado, do instituidor do arranjo ou de outros participantes, diminuído das parcelas pagas a esses participantes, desde que os débitos de IBS e CBS tenham sido regularmente extintos. Também integram a base de cálculo os rendimentos auferidos em decorrência da aplicação de recursos disponíveis em contas de pagamento, deduzidos os valores pagos aos titulares. O material menciona o artigo 218-A, incluído pela Lei Complementar nº 227 de 2026, com regras de operacionalização dos arranjos de pagamento. O regulamento deverá prever prazos específicos de recolhimento para instituidores e participantes, inclusive prazos mais curtos para quem liquide diretamente aos credenciados. Também deverá prever hipóteses de retenção do IBS e da CBS, extinção antecipada dos tributos sobre a própria remuneração por participante que inicie fluxo financeiro para outro participante, e fornecimento de informações necessárias à atribuição de créditos quando o contribuinte liquidar valores diretamente aos credenciados. A regulamentação deverá buscar a não alteração dos fluxos financeiros e operacionais dos instituidores e demais participantes. Esse detalhe é relevante, pois o regime tributário deve se adaptar ao funcionamento do setor de pagamentos, e não desorganizar a cadeia operacional. O credenciado ou outro destinatário no regime regular poderá apropriar créditos calculados com base nos valores brutos pagos. A liquidação antecipada de recebíveis de arranjos de pagamento será tributada pelo IBS e pela CBS, com base de cálculo correspondente ao desconto aplicado na liquidação antecipada, deduzido o valor correspondente à curva de juros futuros da taxa D e as perdas incorridas no recebimento de créditos. O tomador dos serviços de liquidação antecipada no regime regular poderá acreditar-se em relação à parcela do desconto superior à curva de juros futuros da taxa D. Entidades administradoras de mercados organizados. As atividades de entidades administradoras de mercados organizados, infraestruturas de mercado e depositárias centrais ficam sujeitas à incidência do IBS e da CBS sobre o valor da operação, pelas alíquotas aplicáveis aos serviços financeiros. O contribuinte no regime regular que adquirir esses serviços poderá apropriar créditos com base nos valores pagos. Essas entidades também deverão prestar informações sobre os adquirentes dos serviços e os valores pagos por cada um. Seguros e resseguros. Nas operações de seguros e resseguros, a base de cálculo considera as receitas dos serviços pelo regime de caixa.
Incluem-se as receitas auferidas com prêmios de seguros, cosseguros, resseguros e retrocessão, bem como as receitas financeiras dos ativos garantidores de provisões técnicas, na proporção de receitas que não gerem crédito. Podem ser deduzidas despesas com indenizações referentes a seguros de ramos elementares e de pessoas sem cobertura por sobrevivência, exclusivamente quando os segurados não forem contribuintes. Também podem ser deduzidos valores de restituições de prêmios computados como receitas, valores pagos por intermediação de seguros e resseguros, valores de cosseguro cedido e parcelas dos prêmios destinadas à constituição de provisões em seguro resgatável. O contribuinte no regime regular poderá apropriar créditos sobre os prêmios pagos. O recebimento de indenizações não fica sujeito à incidência do IDS e da CDS e não dá direito a crédito. Integra a base de cálculo a parcela da reversão das provisões que for retida como receita própria. As operações de resseguro e retrocessão ficam sujeitas à alíquota zero. Para a prova, guarde a lógica: prêmio pago por contribuinte no regime regular pode gerar crédito, indenização recebida não é fato tributável e não gera crédito, e resseguro e retrocessão tem alíquota zero. Previdência complementar e seguros com cobertura por sobrevivência. Na previdência complementar e nos seguros de pessoas com cobertura por sobrevivência, as receitas dos serviços incluem contribuições para planos de previdência complementar, prêmios de seguro de pessoas com cobertura de sobrevivência e encargos do fundo decorrentes da estruturação e manutenção dos planos. Podem ser deduzidas parcelas destinadas à constituição de provisões ou reservas técnicas, valores de restituições de contribuições e prêmios, valores pagos por intermediação e despesas com indenizações referentes às coberturas de risco. Ficam excluídos da base de cálculo os rendimentos auferidos nas aplicações de recursos destinados ao pagamento de benefícios e demais rendimentos de aplicações financeiras auferidos por entidades dedicadas exclusivamente a esses serviços. O material destaca que é vedado o crédito de IDS e CDS na aquisição de serviços de previdência complementar. Essa vedação tem grande potencial de cobrança, porque o candidato pode imaginar que todo serviço financeiro adquirido por contribuinte regular gera crédito, o que não é verdade. Capitalização. Nas operações de capitalização, as receitas dos serviços incluem a arrecadação com títulos de capitalização e as receitas com prescrição e penalidades. Podem ser deduzidas parcelas destinadas à constituição de provisões ou reservas técnicas, valores de cancelamentos e restituições de títulos e valores pagos por intermediação. Ficam excluídos da base de cálculo os rendimentos auferidos nas aplicações destinadas ao pagamento de resgates e sorteios, bem como demais rendimentos de aplicações financeiras dessas entidades. O contribuinte no regime regular que adquirir títulos de capitalização poderá apropriar créditos. Esse ponto diferencia a capitalização de outros serviços nos quais o crédito é vedado. Obrigações acessórias e intermediação em seguros, previdência e capitalização. Sociedades seguradoras, resseguradores, entidades de previdência complementar e sociedades de capitalização deverão apresentar informações sobre a identificação dos segurados, participantes ou titulares e sobre os valores dos prêmios ou contribuições pagos. Os serviços de intermediação ficam sujeitos à incidência sobre o valor da operação, pelas mesmas alíquotas aplicáveis aos serviços principais. Os créditos das operações de intermediação poderão ser aproveitados pelos adquirentes que sejam contribuintes no regime regular. Serviços de ativos virtuais. Os serviços de ativos virtuais ficam sujeitos à incidência do IDS e da CDS sobre o valor da prestação do serviço. Ativos virtuais são representações digitais de valor que podem ser negociadas ou transferidas por meios eletrônicos e utilizadas para pagamentos ou investimento. As aquisições de bens e serviços com ativos virtuais seguem as regras gerais de incidência ou o regime aplicável ao bem ou serviço adquirido. Isso significa que o uso de ativo virtual como meio de pagamento não altera, por si só, o regime tributário da operação subjacente. O contribuinte no regime regular que adquirir serviços de ativos virtuais poderá apropriar créditos. Importação de serviços financeiros. Os serviços financeiros importados ficam sujeitos à incidência do IDS e da CDS pela mesma alíquota aplicável aos serviços adquiridos de fornecedores domiciliados no Brasil. A base de cálculo será o valor correspondente à receita oferida pelo fornecedor estrangeiro, com aplicação de um fator de redução para contemplar margem presumida, a ser previsto em regulamento. Devem ser observados os limites estabelecidos para as deduções de base de cálculo dos mesmos serviços prestados no país. A situação especial importante. Quando o importador for contribuinte no regime regular e tiver direito a créditos na aquisição do mesmo serviço no país, será aplicada a alíquota zero na importação, sem prejuízo da manutenção do direito de dedução dessas despesas da base de cálculo. Entretanto, essa alíquota zero não se aplica quando a importação de serviços financeiros for de parte relacionada, sobre a parcela do valor da operação que exceda preços e taxas usualmente praticados em condições de mercado. A finalidade é evitar planejamento abusivo mediante contratação com parte relacionada no exterior por valores superiores aos de mercado. Exportação de serviços financeiros. Os serviços financeiros prestados para residentes ou domiciliados no exterior serão considerados exportados e ficarão imunes à incidência do IDS e da CDS. A entidade que prestar serviços financeiros no Brasil e também mediante exportação deverá calcular a proporção da receita de exportações sobre a receita total e reverter o efeito das deduções da base de cálculo na mesma proporção.
Não são considerados exportados os serviços financeiros prestados a entidades no exterior que sejam filiais, controladas ou investidas preponderantemente por residentes no Brasil que não sejam contribuintes do regime regular. No caso de operações nos mercados financeiro e de capitais, essa exceção só se aplica quando a informação sobre controle ou investimento por residentes no país for expressamente indicada no cadastro de identificação única. A lógica é impedir que uma operação economicamente conectada a residentes no Brasil seja formalmente apresentada como exportação apenas porque o contratante imediato está localizado no exterior. Comparação entre o regime dos combustíveis e o regime dos serviços financeiros. Agora vamos comparar os dois regimes, porque a Fundação Getúlio Vargas costuma cobrar diferenças entre institutos próximos. No regime dos combustíveis, a característica central é a monofasia. O tributo incide uma única vez ao longo da cadeia. A base de cálculo é física, isto é, quantidade de produto. A alíquota é específica por unidade de medida. O crédito é vedado para distribuição, comercialização e revenda, mas admitido em hipóteses como uso como insumo, consumo próprio e exportação. No regime dos serviços financeiros, a característica central não é a monofasia. O foco está na tributação de operações financeiras por receitas, margens, spreads, tarifas, comissões e resultados econômicos específicos, com deduções legalmente autorizadas. A base de cálculo varia conforme a natureza da operação. As alíquotas são específicas do regime financeiro e seguem tabela de transição. O creditamento é limitado e depende de autorização expressa. Em combustíveis, a banca deve explorar a diferença entre substituição tributária e monofasia. Em serviços financeiros, deve explorar a diferença entre regra geral, regime específico e hipóteses de creditamento vedado ou autorizado. Pontos mais cobráveis pela Fundação Getúlio Vargas. Primeiro ponto mais cobrável: a tributação monofásica dos combustíveis significa incidência única, e não mera antecipação de recolhimento. Segundo ponto mais cobrável: a base de cálculo dos combustíveis é a quantidade física, medida em litros, metros cúbicos, quilos ou outra unidade própria, e não o valor da operação. Terceiro ponto mais cobrável: as alíquotas dos combustíveis são específicas por unidade de medida, uniformes nacionalmente e diferenciadas por produto. Quarto ponto mais cobrável: biocombustíveis e hidrogênio de baixa emissão de carbono possuem tratamento tributário favorecido, com alíquotas inferiores às dos combustíveis fósseis. Quinto ponto mais cobrável: na aquisição de combustíveis monofásicos para distribuição, comercialização ou revenda, há vedação ao crédito, mas o crédito pode existir no uso como insumo, no consumo próprio e nas exportações. Sexto ponto mais cobrável: os serviços financeiros não foram genericamente isentos no modelo brasileiro. Eles estão sujeitos a regime específico de IDS e CBS. Sétimo ponto mais cobrável: o regime de serviços financeiros alcança bancos e instituições supervisionadas, mas também pode alcançar fornecedores não supervisionados que prestem serviços financeiros em atividade econômica, habitual ou profissional. Oitavo ponto mais cobrável: a base de cálculo dos serviços financeiros é composta por receitas das operações, com deduções expressamente previstas, sendo vedada a dedução de despesas administrativas. Nono ponto mais cobrável: o creditamento em serviços financeiros não é amplo. Só é permitido quando houver autorização expressa. Décimo ponto mais cobrável: operações como leasing, consórcio, fundos, seguros, previdência, capitalização, arranjos de pagamento e ativos virtuais possuem regras próprias dentro do regime dos serviços financeiros. 11º ponto mais cobrável: na importação de serviços financeiros, aplica-se em regra a mesma alíquota dos serviços adquiridos de fornecedores domiciliados no país, mas pode haver alíquota zero quando o importador for contribuinte do regime regular e teria direito a crédito na aquisição doméstica equivalente, observadas as ressalvas contra operações com partes relacionadas fora de mercado. 12º ponto mais cobrável: a exportação de serviços financeiros é imune ao IDS e à CBS, mas a lei cria regras para evitar que operações ligadas a residentes no Brasil sejam indevidamente tratadas como exportações. Macetes de memorização para a prova. Para combustíveis, pense na palavra quantidade. Combustível no regime específico é quantidade, unidade de medida, alíquota específica e incidência única. Para serviços financeiros, pense na palavra receita. Serviços financeiros no regime específico envolvem receitas, deduções autorizadas, spread, margem, tarifa, comissão, resultado financeiro e crédito apenas quando a lei permitir. Para diferenciar monofasia de substituição tributária, lembre-se, na substituição tributária, a antecipação do recolhimento, na monofasia, a concentração da própria incidência. Para diferenciar regra geral e regime específico, lembre-se, a regra geral do IDS e da CBS tende a não cumulatividade ampla, base em valor e crédito amplo, os regimes específicos ajustam esses elementos conforme as peculiaridades do setor. Questões simuladas no estilo da Fundação Getúlio Vargas, com comentários em formato de transcript. Questão primeira. Considere a seguinte afirmação: no regime específico dos combustíveis, o IDS e a CBS incidem em todas as etapas da cadeia, mas o recolhimento é antecipado pelo produtor ou importador. Comentário. A afirmação está errada. Ela descreve a lógica da substituição tributária, não da tributação monofásica. No regime monofásico dos combustíveis, a própria incidência ocorre uma única vez. Não se trata apenas de recolhimento antecipado. Questão segunda.
Considere a seguinte afirmação: no regime monofásico dos combustíveis, a base de cálculo corresponde ao valor da operação, aplicando-se a alíquota percentual sobre o preço de venda. Comentário. A afirmação está errada. A base de cálculo é a quantidade de combustível objeto da operação. A alíquota é específica por unidade de medida, como reais por litro, reais por metro cúbico ou reais por quilo, conforme o produto. Questão terceira. Considere a seguinte afirmação: as alíquotas do IDS e da CVS no regime dos combustíveis são uniformes em todo o território nacional, específicas por unidade de medida e diferenciadas por produto. Comentário. A afirmação está correta. Essa é uma das características centrais do regime dos combustíveis. Questão quarta. Considere a seguinte afirmação: a aquisição de combustível submetido à tributação monofásica sempre impede o creditamento do adquirente, em qualquer hipótese. Comentário. A afirmação está errada. A vedação atinge especialmente as aquisições destinadas à distribuição, comercialização ou revenda. O crédito pode ser admitido quando o combustível for adquirido para uso próprio ou como insumo, bem como nas exportações. Questão quinta. Considere a seguinte afirmação: no Brasil, os serviços financeiros remunerados por spread foram genericamente excluídos da incidência do IDS e da CVS, acompanhando o modelo tradicional de isenção de diversos países. Comentário. A afirmação está errada. Segundo o material, o Brasil adotou o modelo amplo de tributação dos serviços financeiros, inclusive operações remuneradas por spread, em regime específico. Questão sexta. Considere a seguinte afirmação: o regime específico dos serviços financeiros aplica-se exclusivamente a bancos e instituições financeiras supervisionadas pelo Banco Central. Comentário. A afirmação está errada. O regime alcança pessoas e entidades supervisionadas, mas também pode alcançar fornecedores não supervisionados que prestem serviços financeiros em atividade econômica, de modo habitual, em volume caracterizador de atividade econômica ou de forma profissional. Questão sétima. Considere a seguinte afirmação: no regime dos serviços financeiros, qualquer despesa administrativa pode ser deduzida da base de cálculo, desde que contabilizada pela instituição. Comentário. A afirmação está errada. O material afirma expressamente que é vedada a dedução de despesas administrativas. As deduções devem estar previstas e autorizadas pela legislação. Questão oitava. Considere a seguinte afirmação: os contribuintes do regime regular podem apropriar créditos na aquisição de qualquer serviço financeiro, pois a não cumulatividade do IDS e da CVS é sempre ampla. Comentário. A afirmação está errada. No regime dos serviços financeiros, o creditamento é limitado. É vedada a apropriação de créditos que não estejam expressamente permitidos. Questão nona. Considere a seguinte afirmação: no arrendamento mercantil financeiro, as parcelas das contraprestações sujeitam-se à alíquota dos serviços financeiros, enquanto o valor residual segue a alíquota aplicável à venda do bem, observadas as regras específicas quando se tratar de imóvel. Comentário. A afirmação está correta. Essa é a lógica indicada no material para o leasing financeiro. Questão décima. Considere a seguinte afirmação: o recebimento de indenização em contrato de seguro fica sujeito ao IDS e à CVS e gera crédito para o beneficiário. Comentário. A afirmação está errada. O recebimento das indenizações não fica sujeito à incidência do IDS e da CVS e não dá direito a crédito. Fechamento da aula. Para dominar esse tema em concursos, o candidato precisa abandonar a ideia de que todos os setores funcionarão exatamente pela regra geral do IDS e da CVS. A reforma tributária preservou a lógica do imposto sobre valor agregado, mas criou regimes específicos para setores cuja tributação exige adaptações. Nos combustíveis, a adaptação central é a monofasia. Isso significa incidência única, base física, alíquota específica e concentração da tributação nas etapas iniciais da cadeia. A prova deve cobrar muito a diferença entre monofasia e substituição tributária, bem como a vedação de créditos na revenda e as exceções para insumo, consumo próprio e exportação. Nos serviços financeiros, a adaptação central é a tributação de receitas financeiras, spreads, margens, tarifas, comissões e resultados econômicos específicos, com deduções autorizadas e creditamento restrito. A prova deve cobrar muito a amplitude do conceito de serviços financeiros, a sujeição de fornecedores supervisionados e não supervisionados, a vedação de despesas administrativas, a tabela de transição das alíquotas, o tratamento de operações de crédito, securitização, leasing, consórcio, fundos, seguros, previdência, capitalização, arranjos de pagamento, ativos virtuais, importação e exportação. A mensagem final para a prova é a seguinte: no regime dos combustíveis, pense em incidência única e quantidade física. No regime dos serviços financeiros, pense em receita da operação, deduções legais e crédito somente quando expressamente autorizado.